Olá, organizados! Sejam bem-vindos ao OrganizeCast, o seu guia financeiro para uma organização mais leve. Eu sou a Bárbara e eu não estou sozinha. Hoje a Caru participa da conversa comigo. Olá, organizados! E o tema de hoje é um tema que assombra nós todos os dias, que é o descontrole financeiro, Bá. E sabe o que é engraçado? Já entrando aqui um pouco no tema, eu vou 30 mês que vem. Já fica a dica aí, Bá. Quero esse presente, gosto de surpresa. Galera do Organiza está escutando. Família, amigos. Quem quiser mandar aqui para Organiza, um presentinho aqui para Caru. Não, tô brincando, galera. Mas eu tava ontem rodando no Instagram. E eu estava pensando, né, 30 anos, quero fazer alguma coisa diferente. Eu sempre fui de querer comemorar, estar com o pessoal. E eu vi uma pessoa num parque aquático. Sabe assim, parque aquático, churrascão. Eu pensei, cara, é isso que eu quero pro meu aniversário. Pensei, vou levar minha família, vou fechar uma van, levar para um parque aquático, passar o dia lá com eles, fazer churrasco, botar um chopp. Eu falei, cara, as crianças vão se divertir, meu sobrinho, minhas afilhadas, tudo certo. Aí eu abri o Instagram e segui o Instagram desse lugar, que eu vi ali na publicação. Até aí tudo bem. Daqui a pouco eu comecei a pesquisar parques aquáticos em Santa Catarina. Gente, 5 minutos, tá? Que eu pesquisei. Daqui a pouco eu abri minha lupa no Instagram. Gente, só tinha parque aquático. Tudo era parque aquático. Literalmente, eu cheguei a bater um print que eu falei assim, gente, como assim? Porque até então, antes, era um pouquinho misturado. Eu gosto muito de criança, então eu sempre vejo muita coisa de criança. Até aí tudo bem. E sempre vinha um negocinho aqui e outro e o patrocinado lá no meio, não via. Mas dessa vez, gente, era totalmente parque aquático. Aí eu comecei a pensar, gente, na hora que eu vi, isso me gerou um gancho, né? Tipo, que legal, eu quero isso. Conforme tu começa a ver, cada vez tu quer mais. Então, como a gente vive, Bárbara, nesse meio da tecnologia, com o descontrole financeiro? A mídia influencia muito, né? Assim, você pode ser que no primeiro momento você estava só cogitando a ideia de um parque aquático, de sair com a família, fazer aquele pacote família que vai periquito e papagaio junto. Mas aí aquilo começa a entrar tanto na sua mente e você começa só a consumir esses conteúdos, porque o algoritmo identifica que você está pesquisando, então é o que você quer, vira um lead riquíssimo e aí só vai oferecer esse tipo de informação para você, o consumismo, consumismo, consumismo. Só que acaba que você entra numa bola de neve, né? E aí você pensa, não, é um sinal divino, né? Não, eu É preciso. o universo manda sinais, a minha frase. O algoritmo lá mandando ver, entendeu? E a gente é o quê? É o universo. Eu preciso. Olha só fica aparecendo para mim. Então, isso é uma das armadilhas, uma das causas que faz eu, Caru, você que está assistindo a gente cair no descontrole financeiro, né? Ai, Bárbara, uma compra que eu vou fazer que vai levar ao descontrole? Não, né, gente? Não é. Mas a gente sabe que é uma consequência, né? É uma sequência de coisas que a gente vai fazendo que acaba caindo nessas armadilhas. E, na verdade, para ser bem sincera, eu acho que o grande vilão é a nossa mente. O grande vilão é a gente mesmo, porque a culpa não é do parque aquático, tá te oferecendo um cupom de desconto. Ô, Bato, sabe que eu tava vendo aqui umas matérias outro dia que quanto mais as pessoas ficam nas redes sociais, mais elas consomem. Quanto mais as mulheres estão nas redes sociais, mais elas fazem procedimentos estéticos. Eu fiquei, tipo, assustada com isso. Porque cada vez mais tu vê a dependência das pessoas nas redes sociais. Então ali a gente não é só um problema que a gente está lidando, são vários. Então, assim, e quando a gente veio aqui o tema desse podcast, descontrole financeiro, eu comecei a perceber tudo ao meu redor, como é que funciona, como é que a gente quer se inserir naquele meio, o que, sabe, na questão de talvez da bebida, do que tu consome, alimentação. Eu estava falando com umas amigas final de semana que uma delas nunca bebia cerveja. E começou a beber cerveja porque a galera ali, praia, calor, aqui em Floripa, a galera gosto da cervejinha. E daí eu olhei, o quê? Tu bebendo cerveja? Eu falei assim, ela nunca bebe. E daí a Pamela falou assim, pois é, tô bebendo cerveja agora. Aí vem aquele negócio, você é o quê? As cinco pessoas que te rodeiam.
Exatamente isso. E daí tu fica pensando, assim, tipo, o que que eu já fiz na minha vida pra querer estar inserida em algum meio? Tu já teve alguma situação aí, Bah? Conta aí pra gente. Cara, sim. Inclusive recente. Olha só, cuspi pra cima aqui da minha cara. Recente, assim, lançou uma série e não era de uma plataforma que eu assinava, mas eu queria muito. E a gente sabe que tem 1 milhão de plataformas de séries e filmes, né? E as sem vergonhas, elas sabem o que estão fazendo. Cada uma lança aquela série do ano, sabe? É o grande lançamento deles. E você quer assistir, tá todo mundo falando. A mesma questão do parque aquático. Você tá pesquisando sobre aquilo? Eu, pelo menos, gosto muito de filmes, séries, músicas. Para mim, eu consumo esse tipo de coisa nas redes sociais. E aparece muito recorte, sabe? De filmes, pessoas que assistiram, estão comentando. Mas, cara, eu preciso assistir essa série. Eu preciso ver. Mas não era de uma plataforma que eu assinava. O que eu fiz? Fui lá e assinei. Já tinha outras 3 assinaturas. Sabe? Eu não precisava. Não precisava nem das outras 3. Eu não precisava de uma quarta assinatura de streaming. Mas eu fui lá e assinei, porque só estava aparecendo aquilo. Eu queria assistir, queria acompanhar, queria saber se o que as outras pessoas estavam comentando era a mesma coisa, né? Era de fato estava aparecendo, então eu também queria ter minha opinião. Cara, isso me faz pensar exatamente o que você trouxe pra gente. O quanto que a gente replica esse comportamento em tudo. Em conteúdos que você consome nas redes, roupa, alimentação, lugares que você frequenta. Isso é o quê, gente? É você viver. Se tá um descontrole financeiro está causando isso, significa que você está vivendo um passo, dois, três, à frente do que de fato você poderia. E aí é o momento, a grande armadilha é você não reconhecer isso, né? Tipo, não, poxa, tá tudo bem, mais uma assinatura, tá tudo bem, mais um pacote de viagem, tá tudo bem. Gente, tá tudo bem se isso tá dentro do seu orçamento. Porque o problema, a questão não é assinar, viajar, curtir a sexta-feira, pedir um delivery. A questão não é nada disso. A questão é se você toma essas ações de forma não planejada, não pensada, exagerada. A gente sabe que você quer sextar todo dia, segunda a sexta, você quer sextar todos os dias, a gente sabe. E o problema não é querer, o problema é a frequência, o quanto que isso está interferindo no seu planejamento. Inclusive, a gente tem até uma fala por aqui, né, Caro, que a organização financeira, na verdade, é ter liberdade financeira para você poder Exatamente. tomar decisões. Exatamente, é o que eu sempre falo, na questão da clareza. A clareza pra te estar no controle não falo dos seus gastos, no controle da sua vida. Porque daí, tá, a partir disso, tu consegue fazer suas escolhas mais conscientes. E é o que a gente vê muito por aqui. E eu vou falar porque a gente aqui tá inserido no meio das finanças, que a gente vê muito. Eu acho que todo mundo tem um exemplo aí do lado. Aquela pessoa que a gente vê várias vezes falar assim, que a solução dela é ganhar R$ 1.000 a mais. Tô ganhando 5.000, se eu tivesse ganhando R$ 7.000, minha vida tava resolvida. A pessoa começa a ganhar R$ 7.000, o que acontece? Bah, Capaz de eu fazer mais precisava ganhar dívida, 10. fazer mais dívida do que tinha antes. Exatamente. E aí tu começa a ver como essa questão do descontrole das pessoas querer viver um nível acima. Tem uma frase que eu gosto muito, assim, que eu ouvi uma vez, e eu sempre falo, ser rico não é quantidade, e sim saber viver com aquilo que você tem. Gente, tem muita gente ganhando 5.000, 10.000, 20.000, 30.000, está totalmente endividado, que não dorme à noite. E por que isso? Porque assim, hoje talvez está ganhando ali 5, 10.000, 2.000, e tu pensar, se eu ganhasse o dobro, minha vida estaria resolvida. Só que não, sabe? Porque assim, a partir do momento que tu começa a ter conhecimento dos teus gastos, tu começa a fazer escolhas conscientes. Do momento que tu vê aquele dinheiro rendendo, sobrando um pouco, tu podendo fazer escolha, final do ano eu quero viajar para tal lugar, e tu realizando os seus sonhos, tem outra frase que eu gosto muito a regra é de ouro, realize um sonho e se faça feliz. Então, assim, a partir do momento
que tu começa a ter essa clareza, tu consegue realizações. E eu não vou dizer que isso está só ligado na nossa vida financeira, porque o que acontece, tá, muitas vezes a gente olha só para o problema. Qual é o problema? O problema é que eu não tenho dinheiro, o problema é que não sobra dinheiro. Aí eu sempre falo: "Tá, mas por quê? Me fala por que que isso está acontecendo?". "Ah, não sei o quê. Ah, eu não consigo". Gente, as palavras têm poder. Quando tu fala: "Eu não consigo", não vai conseguir mesmo. Agora, a partir do momento tu vai dormir à noite, bota o celular despertar, tu fala assim: "Ai, eu não consigo acordar cedo", e tu fala assim: "Eu vou acordar cedo", tudo muda. Eu sou um exemplo vivo desse, gente. Eu acho que isso vem muito da infância, assim. A minha mãe sempre foi de dormir à tarde, dormir até tarde, a mãe sempre foi de ficar acordada até de madrugada. Minha mãe inclusive tá assistindo, disse até já seguiu a gente aqui no canal, vamos ver se ela tá assistindo mesmo. Ela vai vir falar que escutou eu falando sobre isso. Ó, comenta, viu? Comenta que tá de olho na Canu. É, mas enfim, ela sempre foi de dormir tarde e acordar tarde, e tudo bem. Pode ser que da infância eu acabei pegando esse costume dela. E eu falo assim, eu não consigo acordar cedo. E esse ano eu botei uma meta na minha vida, a Bata já sabe que eu dei um spoiler esses dias pra ela, mas vou contar pra vocês aí de casa. Eu vou correr uma meia maratona. Agora em março, dia 24, tá chegando já. Tava longe, mas tá chegando. E Rápido, pra eu hein? alcançar esse objetivo, daqui 24 dias. Já tá quase em março, vai virar um mês. Pra eu alcançar esse objetivo, eu preciso fazer alguns treinos mais longos. Ao final do dia, eu sempre estou cansada e às vezes eu gaseava o treino. Então, o que eu preciso fazer? Acordar cedo. E com isso, gente, eu tô acordando terça, quinta e sábado às 5 horas da manhã. Quando eu falo pra alguém, falo assim: "Nossa, como é que consegue?" Às vezes eu falo: "Cara, nem eu, nem eu sei, mas tá indo". Mas por quê? Eu tenho um objetivo lá no final. Pode ser que faça a fase, eu volte a acordar tarde, tudo certo, sem problema nenhum. Mas esse é o momento que eu tracei uma meta. Então, às vezes a gente vive, como é que eu vou falar assim, gente? A gente vive sem, não sei se a palavra seria propósito, mas sem saber o dia de amanhã. Ah, a minha vida não tá boa, mas tudo bem. A gente se contenta com pouco. E eu sempre falo, sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. E tem outra frase que eu gosto muito, que é: a Caru do futuro vai agradecer a Caru do passado por isso. Então, isso é algo assim que eu falo sempre. E agora, quando eu vou dormir, eu coloco meu celular despertar e eu vou acordar amanhã às 5 pra treinar. Não é eu acho que eu vou acordar. Não, eu vou acordar. E, gente, eu tô acordando por enquanto. Tô desde janeiro, tudo dando certo. E, e isso foi algo que eu mudei na minha mente também, Bá, sabe por quê? Porque antes eu estabelecia minhas metas anuais. E chega um momento no ano que tu pensa assim: ah, vamos esperar o ano acabar. Ah, já deu 2024. Quando chega lá para outubro, setembro, tu não quer mais saber, só quer saber de verão. Ai, não vejo a hora de 2025. Quem é que não fez isso em 2023? E o que que acontece? Gente, a gente tem mais 3 meses pela frente, a gente tem mais, às vezes 5 meses, 6 meses, mesmo se for um mês, gente, em 30 dias a gente faz muita coisa. Então eu comecei a estabelecer minhas metas trimestralmente. Então eu tenho minha meta no trimestre, então, nesse trimestre, coloquei o que eu queria alcançar, não fiz uma lista enorme, fechei o trimestre, eu vou lá, eu reviso e vejo. Aí todo mundo vai assim: "Ah, por que esse ano tu mudou?". Porque eu funciono com pequenas recompensas. Pode ser que para você funcione planejamento anual, maravilha. Talvez a tua recompensa tem que ser semanalmente. Eu falo isso, Obá, no limite de gasto. Por quê? Às vezes a gente estabelece um limite, por exemplo, eu posso gastar com iFood R$ 200 por mês. Essa é a minha meta do mês. Tu gasta tudo na primeira semana, e tu tem mais 20 dias pela frente. Isso acaba sendo uma coisa maçante. Agora, se tu divide, espera aí, tenho R$ 200, eu posso dividir, R$ 50 por semana. Tu vai gastar os 50, tu vai ver que finalizou. Eu falo 50 assim, gente, mas hoje nenhum hambúrguer mais hoje é R$ 50, né. Eu vi um meme esses dias que eu me assustei.
Quando é que a gente normalizou um hambúrguer ser mais de R$ 50? Mas enfim, coloca ali a meta que tu pode gastar conforme a tua realidade, porque eu sempre falo assim: "Gente, não tem receita de bolo, não tem mágica para fazer gestão financeira, cada um tem sua realidade", e é isso. Então tu coloca ali o valor que tu tá disponível e em cima disso, tu quebra por semana. Então assim, cara, quando chega o final da semana, tu vê tu realizar, isso é muito bom. Tu fala, sabe. É diferente, é igual com criança. Tem alguns especialistas que falam que dependendo da idade da criança, tu dar mesada mensalmente para a criança não é o correto, porque tem muitos dias, e a criança fica ansiosa para pra chegar, e às vezes ela gasta. Então para gente tratar a educação financeira na parte da infância com crianças, dependendo da idade tem métodos diferentes. E por que que a gente não trazer esses métodos para nossa vida adulta? Pegar a nossa criancinha lá, a Bárbara criança. Como é que era a tua gestão financeira, Bárbara, quando tu era criança? Conta aqui pra gente. Cara, isso que você trouxe, principalmente em relação a acordar cedo, me fez lembrar de um hábito que eu tenho até hoje, que eu até comento com meu esposo, que assim, já é de mim. Quando eu era novinha, eu queria ficar acordada até tarde, só pelo fato de ficar acordada até tarde. Eu não tinha nada pra fazer, mas eu Quem queria. nunca, né? E na época, os meus pais falaram: ah, quer dormir tarde? Então você só vai ficar acordada se for lendo livro, se for fazendo alguma coisa, não é para ficar acordada até tarde mexendo no celular. E aí eles pegavam o celular, eu era criança, tipo, 10, 12 anos. E aí eles pegavam o celular, tipo, beleza, quer ficar acordada até tarde? Fica, mas não é com telas. E aí eu ficava acordada só de birra, gente. Ficava, ah, é? Eu vou ficar acordada assim. E aí eu comecei a criar o hábito da leitura, de curtir momentos comigo mesma, sem ficar enfiada no celular, até hoje, assim. Eu sou a social media da Organize, e eu até costumo falar para as pessoas que eu sou a social media que não gosta de mídias. Bárbara, o que é isso, pelo amor de Deus? Você vai se comprometer. Não, gente, porque eu fico o dia inteiro no celular, trabalhando, gravando stories, editando vídeos, escrevendo roteiro, todos os trabalhos com as redes sociais. Quando eu encerro, eu já não quero mais ver tela na minha frente, nem TV, nem mandar mensagem no WhatsApp, eu não quero ver nada. A minha família até fala, pô, a Bárbara, a gente só consegue falar com ela em horário comercial, que depois ela desliga. Porque real. E com isso, me vem em mente o quanto o universo, o meio, as pessoas que você se relaciona, interfere em como você vai se tornar, não agora. Pode ter resultados, não amanhã. Isso pode ter resultados na sua vida daqui 5, 10 anos. Porque eu fui ver os benefícios disso, de criar o hábito da leitura, de acordar cedo, todos que foram incentivados pelos meus pais, agora, sem despertador, sem nada. Não acordo 5 horas da manhã, que nem a Carol, né? Não chega a este ponto, mas 6 horas da manhã ali já tô de pé e eu não consigo ficar na cama. Eu preciso levantar, preciso fazer uma coisa, dar uma volta com o meu cachorro, já passar um café ali gostosinho, porque eu já tô desperta nesse horário. E aí entra o fato de educar as crianças financeiramente, construir esse hábito de forma saudável, né? Não tornar o dinheiro como medo, uma coisa negativa, sabe? Não, gente, o dinheiro ele traz coisas boas. A organização financeira, saber dosar ele, é muito benéfico ao longo prazo, médio, longo prazo, e é uma relação saudável, né? Você não é refém do dinheiro. O dinheiro tem que ser um aliado ali na sua mão, entendeu? E isso é cultivado quando a gente é criança, deve ser cultivado, né? Quando a gente é criança. Da mesma forma que vai dormir cedo para acordar cedo, tem que comer direito, Escovar os dentes, não perde os dentes. então ter essa educação de mostrar, construir uma relação, né? Isso é muito importante, construir uma relação com o dinheiro. Porque se a sua relação com o dinheiro é abusiva, você vê uma oferta, você vai ceder. Você vê um desconto, você vai ceder. Você vai ver algum produtinho, oferta imperdível, você vai querer. Você precisa dele? Não. Mas você vai querer por conta desse receio, dessa relação mal resolvida com o dinheiro. Então, gente, eduque as crianças financeiramente. Eduque. Porque o resultado disso vai vir lá na frente, quando elas estiverem em suas vidas, suas famílias. E aí vai ser um perrengue que, se não for educado agora, para ela resolver. E coitada, gente, ela nem tem a noção que vai ter esse perrengue. Então já é pensando no futuro das nossas crianças, sabe? Você tem uma sobrinha, não é, Carol? Que ela tem um Tenho, perrengue?
Não, esse é o Enzo, é o meu sobrinho. Ah, o Enzo, ele até já contei essa história ali na empresa, que a Bá até citou aqui, né? O Enzo, ele tem 5 anos, fez 5 anos agora em dezembro. E o que que a gente fez com ele? A gente deu um cofrinho pra ele. E dentro desse cofrinho, a gente falou assim pra ele, ó, qualquer moedinha, dinheiro que tu ganhar de qualquer pessoa, a gente vai botar dentro desse porquinho. Aqueles porquinhos que a gente tinha quando a gente era criança. Exatamente um desses que tem em casa. E o que a gente falou? Perguntou pra ele, o que que você quer no seu aniversário? Ele falou assim, eu quero uma cama elástica. Aí a gente pegou e falou assim, então tá, tu vai ter uma cama elástica. Gente, criança não tem noção do que é R$ 5 e do que é R$ 100. 4 anos de idade. Não vai ter, não vai ter. Mas é uma forma de a gente trabalhar que ela precisa guardar para ela ter. Então, o que a gente fez? Tu vai colocar aqui dentro e tudo que tu colocar no final a gente vai abrir e vai colocar a cama elástica. No final tinha o dinheiro? Não, não tinha. Mas a gente tá falando de uma criança de 4 anos de idade. Diferente se fosse uma criança de 7 anos. Então, o que a gente fez? Ele foi lá, fez o pagamento e no dia do aniversário dele tinha a cama elástica. E tava lá. Então, essa é uma forma de trabalhar já na infância, que às vezes a gente pensa assim, ai, meu filho não tem noção de dinheiro. Mas, gente, o consumismo começa lá quando uma criança tem 1 ano de idade. Quando começa a ser inserida telas, ao meio na escola, uma mochila, um tênis, ali já começa o consumismo. E sabe o que é engraçado, Bah? Essa semana eu liguei pra falar com ele. E ele veio, ele tá com outro cofrinho. E ele falou assim, ó, tia, o meu cofrinho tá muito pesado. Eu tô muito rico. Daí eu vim assim, meu Deus. Que Aí eu falei assim, ó, o que Temos que que tu vai comprar? O que que tu vai comprar com esse dinheiro? Eu ainda falei assim, eu acho que vai ser um presente de aniversário. Não, o presente de aniversário é muito paga. Mas assim, ele falou, aí ele pensou, ele disse, eu acho que eu vou comprar um iPhone. Aí na hora eu falei, tu vai comprar um iPhone com o dinheiro que tá aí dentro? Um iPhone é muito caro. Aí eu vim Ele assim, falou, mas assim, foi tão bonitinho. Eu vim assim, aí eu falei assim, ó, quanto custa um iPhone? Perguntei pra ele. Aí ele me olhou e falou assim, ó, R$ 1 milhão. Aí então tu precisa guardar mais moedinha no porquinho. Não vai ser agora que vai comprar. Mas assim, gente, agora ele tá com 5 anos, assim, e assim, a questão é o que a gente quis trabalhar com ele. Que precisa guardar para conseguir ter alguma coisa. Porque assim, uma pessoa que gasta R$ 100, ela pode ter 1 milhão, ela vai gastar 1 milhão. E não vem assim, porque vai ser diferente, porque não vai ser diferente. Se tem R$ 1.000, tu gasta R$ 1.000, tu vai ter 1 milhão, tu vai gastar 1 milhão. Quantas pessoas que a gente vê aí que ficou milionário da noite pro dia, dá alguns anos, tu vê, ela perdeu tudo. Tem um exemplo, o Big Brother. As pessoas alguns participantes, é claro que hoje está totalmente diferente, mas no início que começou o Big Brother, gente, que as redes sociais não eram tão influentes, não tinha essa questão dos influencers. É só fazer uma pesquisa rápida na internet. O que aconteceu com os ex-participantes? O que eles fizeram com 1 milhão? Se eles duplicaram, triplicaram. Quem está acostumado a fazer dinheiro vai triplicar esse dinheiro. Quem está acostumado a gastar, vai gastar tudo. Pode levar 1 mês, 5 meses, 1 ano, 5 anos, mas vai voltar a estaca zero. E isso vem muito do que a gente fala, como a gente lida nas primeiras fases. E uma coisa que me lembrou muito, Bá, quando falou assim, fale, eduque sobre finanças, e, nossa, veio muito, é a questão do tabu financeiro. A gente tem medo de falar sobre dinheiro. Se a gente ganha um salário mínimo, a gente fala assim, tô fudido. Nem sei se eu posso falar isso, gente, só palavrão. Corta. A Bia vai ter que cortar. fala com quem? Vai ter que botar um. A pessoa fala, tô ferrado. Ganho um salário mínimo, pago R$ 500 de aluguel, não sei o que, mercado caro, como é que se vive? Agora a pessoa começa a ganhar 3 mil, 5 mil, R$ 10.000, ou mais até. Ela tem medo de falar para as pessoas, porque não sei se é o medo do parente pedir emprestado, mas ela começa a esconder esse fato e às vezes até algumas pessoas até têm uma questão do dinheiro ser sujo. Isso é uma coisa ruim. E tem aquele tipo de pessoa que eu falo que vive na escassez. Eu tenho uns amigos que brincam, que eu sou mão de vaca, quero isso, aquilo. Mas eu falo, gente, eu faço as minhas escolhas. Não é questão de ser mão de vaca. Eu tô muito feliz com as minhas escolhas. Eu sei
onde eu posso gastar, com o que eu posso gastar, e tá tudo bem. Então, assim, eu não vou almoçar todo dia em restaurante, porque a minha condição não permite, mas eu posso almoçar num restaurante melhor, final de semana, um que eu realmente quero, tá tudo bem, eu tô bem com isso. E o que que a gente vê, assim, muitas pessoas querendo viver outro padrão que não tem, e que vem muito, assim, de coisas que foram instaladas lá na infância. Então, assim, essa parte, assim, do tabu, que eu falo, assim, o tabu financeiro, gente, quanto mais tu falar de dinheiro com, com parceiro principalmente, mas entre amigos, falar sobre valores, sobre essas coisas, não tem que ter vergonha, gente. Eu sou aquela pessoa que eu sabe, compra aquele negócio que todo mundo acha caro, e que tu paga muito barato, e daí eu compro assim: "Nossa, todo mundo vai achar que eu paguei muito caro". Aí alguém chega, elogia, tá dizendo: "Olha, paguei R$19,90, comprei na promoção". A gente não consegue sustentar, né? Sustenta o personagem. Não, já Não, quero paguei na promoção, R$19,90. exatamente. Mas assim, a gente às vezes a gente começa a ganhar mais e cada vez vive cada vez mais na escassez. Então, assim, tu tem que se dar o privilégio. Então, por exemplo, assim, se pra ti é essencial tu tomar um cafezinho todo dia, por que tu vai cortar o cafezinho? Corta outra coisa. Por isso que eu falo assim, por isso que eu sempre bato na tecla, Bárbara. Clareza, clareza, vocês vão ver todo podcast que eu vou falar clareza. Tenha clareza. Por quê? No meu caso, eu não vou deixar de almoçar em restaurante. Eu não vou almoçar, por exemplo, eu posso almoçar segunda a sexta, no aqui próximo de casa, que eu gastaria R$30, por semana dá 150. Ou eu posso pegar esses 150 e no sábado ir almoçar num restaurante que eu realmente quero. Então, assim, se isso está dentro do meu limite de gasto para alimentação, pode estar um item supérfluo, tudo certo. O problema é o quê? Eu gastar lá 30, 30, 30, 30, tá? E nunca ter dinheiro para almoçar num restaurante melhor. Eu prefiro, essa é a minha escolha, por isso que eu falo, quando tu tem clareza, consegue estar no controle das suas escolhas e fazer escolhas melhores. Isso que é o principal, né? Não só. E tem muita gente que entra nesse meio, se vicia e não faz mais nada. Não sai de casa. Não, na verdade, qualquer passo que tu dá pra fora de casa, tu já foi R$50, né? Então, assim, o que acontece? Ela começa a se viciar, então ela corta o café, ela corta o almoço, ela corta isso, ela corta a viagem. Tu vê essa pessoa, ela até começa a guardar, mas ela não vive. E daí tem uma frase que a gente até fala, né, Bá? Que é caixão não tem gaveta. Então, saber ter essa qualidade de vida, fazer essas escolhas é essencial. Então, economizar não é cortar tudo. E sim, estar no controle para talvez chegue um momento da tua vida que tu vai precisar cortar, vai precisar. Até tu se endireitar na vida, às vezes a pessoa tá ali endividada, então vai ter momentos que vai precisar. Mas a partir do momento que tu começa a ter controle, tu vê, gente, isso é automático na tua mente. E uma coisa que eu falo pra todo mundo, tá, que me dá, gente, me dá um negócio assim quando alguém fala pra mim. Quando eu chego, eu sou da área financeira, tá, pessoal? Eu sou formada em contabilidade. Então eu sempre fui dessa área de números, assim. Então eu sou assim, sou muito fixada, assim. O meu organismo não pode ter um centavo de diferença. Então eu fico lá 2 meses procurando a diferença. Não pode ter. Mas o que acontece? Tem várias formas de se organizar financeiramente. Tem gente que se organiza caderninho, tem gente que se organiza com planilha, e tem gente que utiliza aplicativo. Tudo certo. Tem que ver a melhor forma que para você funciona. Eu não vou chegar aqui e falar assim: "Ah, galera, não, para gestão financeira tem que ser aplicativo". Claro, aplicativo tem toda a praticidade, toda a praticidade que a Pleno não te oferece, não querendo vender meu peixe. Mas enfim, tem aquelas pessoas que falam assim: "Ó, eu sei quanto eu gasto". Aí eu pergunto assim: "Ah, é? Como é que faz seu controle?". Aí a pessoa fala assim: "Ah, tá tudo aqui na cabeça". Aí eu olho assim, eu: "Tá". Aí a primeira pergunta que eu faço é a seguinte, ó: "Qual o valor tu gastou de combustível no último mês?". Ela para e fala assim: "Ai, de 400, 600". Daí eu pego e falo: "Tá, e tu sabe tudo que tu gasta? E com alimentação?". Aí ela já começa a gaguejar.
Então, assim, gente, uma coisa, se eu puder dar uma dica pra vocês, é conta mental. Não caiam na armadilha da conta mental. É a mesma coisa quando a gente quer comprar muito alguma coisa. Na verdade, quando a gente quer comprar muito alguma coisa, gente, quando a gente vai comprar algo, o preço, ele é uma das últimas coisas que influencia quando vai decidir. O emocional, ele entra muito antes. E tu já decidiu comprar, e daí tu fica fazendo justificativa pra ver se é aquilo mesmo. Então tu olha preço, tu olha isso, tu até pode pesquisar, mas muitas vezes, entra outros quesitos na hora de uma escolha. Questão de atendimento, questão de visual, enfim. Vocês pensam nisso, a última vez que vocês compraram qualquer coisa, qual foi a primeira coisa que veio na cabeça de vocês? É que nem eu ali do parque aquático. Eu não queria um parque aquático, eu queria era o quê? Era aquele desejo de estar com a minha família, sabe? Aquele momento família de criança que eu tive, era isso que eu queria. Tanto que quando eu vi que o parque aquático não estava aberto, eu faço dia 3 de abril. Quando eu vi que o parque aquático fechava em março, nunca ninguém me disse isso, gente. O parque aquático fecha em março, Bárbara. O que eu faço agora? Agora não tenho mais meu aniversário, mas enfim. Aí eu falei, posso fazer um churrasco? Não, mas não é isso que eu quero. Eu quero algo diferente. E assim, é, eu pensei no preço que eu iria gastar no ingresso das pessoas no parque aquático. Não foi isso que veio na minha cabeça no momento. Então é isso que eu falo. Então, quando tu vai comprar uma roupa, quando tu vai almoçar no restaurante, quando tu vai decidir, não é o valor que vai influenciar. Vai influenciar o valor quando tu não tem o valor para pagar. Quando tu não tem controle dos seus gastos. Então tu tem que aceitar o que a vida te dá. Aí tu acha que a vida é ingrata. Então, esse é um ponto, assim, que a gente acaba passando, assim, e a gente não percebe, de como as coisas influenciam na nossa vida, né? Como tudo, cara, tudo ao nosso redor influencia. E quando a gente vai fazer uma compra, a gente acha, o preço é importante na gente. Até para quem trabalha com vendas, fica a dica que essa parte emocional, assim, ela conta muito. Então, assim, às vezes, essa compulsão quer curar algo que tá lá atrás, né? Então, assim, da onde que vem esse descontrole financeiro? Então, mesma coisa do que eu falei ali inicialmente, da parte da estética. Cara, cada vez mais a mulherada tá atrás de procedimento estético. E sabe o que que eu fico mais assim, às vezes, gente? A gente acaba colocando defeito na gente, sabe? E nós mesmos, nós mulheres agora, a gente vai entrar em março, mês das mulheres. Então, assim, às vezes a gente nunca tá feliz. Porque a gente nunca tá feliz com nada, gente. Isso não pode ser normal. Uma vez tem uma frase, não tem nada a ver com o que eu vou falar, mas depois vocês vão entender os meus insights. Era uma professora de Pilates e ela falou assim, era bem época de pandemia e a gente trabalha remoto, trabalha bastante sentado, ainda mais em casa, né? Se a escola ainda levanta, vai tomar um cafezinho na copa. E eu tinha muita dor, eu fiquei assim, na minha escápula e era normal. E eu vi um stories dela falou assim, ó, a gente se acostuma a sentir dor, mas não é normal sentir dor. E eu peguei e fui fazer aula de pilates. Gente, eu nunca gostei de eu sou uma pessoa bem agitada, acho que vocês estão percebendo, né. Mas assim, e eu nunca pensei em fazer pilates. Eu pensei: pilates não tenho paciência pra pilates". Fui fazer pilates e aquilo me fez muito bem. As dores no meu corpo realmente saíram. E eu vejo a diferença hoje que eu não tô fazendo pilates, de como na época que eu fazia, a questão do meu alongamento, da minha flexibilidade. Então assim, nossa, totalmente diferente. O que que eu quero linkar, com a parte, que a gente nunca tá feliz? Então, o que que é felicidade pra gente? É um assunto bem, a gente tá aqui falando de descontrole financeiro, todo mundo achando que a gente vai falar de dinheiro aqui, sobre como fazer os controles, mas não é isso. A gente precisa pensar, eh, como, como coisas simples deixa a gente feliz, né, Bah? Às vezes é um piquenique no parque. E tu pensa assim: para eu ser feliz, eu preciso comprar isso". Ou então, eu preciso fazer tal viagem para tal lugar. Mas que adianta tu viajar pra Disney e chegar lá, tu brigar a viagem inteira, tu reclamar de tudo. Então, assim, esse é um ponto
que eu sempre falo, se a gente não se autoconhecer, a gente vai andar em círculos e vai continuar ou no descontrole financeiro ou na escassez, porque assim, eu sempre falo assim, que quem, não sabe o meio termo, que eu brinco que é os organizados, que tem o controle, é questão de qualidade de vida. Então assim, se tu prende demais, isso não é saudável. Se tu gasta demais, isso não é saudável. Se tu gasta tudo que tu ganha e tu não planeja, tua vida não sai do lugar, tu não alcança tuas metas. Então, eu sempre falo, o perfil ideal é ser um organizado. Ter ali seu limite de gasto, alcançar suas metas, ter as suas categorias, ver lá bonitinho o relatório, sabe, Bárbara? Quando fecha o mês, tu olha Ai, tudo coloridinho, aqueles bicos. Gente, eu que sou da área financeira, eu sou apaixonada por isso. não pode Eu não. não sei falar, gente, se vocês olhar o meu Organize, eu tenho, dentro de alimentação, eu tenho iFood, Bárbara, tenho almoço, tenho restaurante, porque almoço e restaurante é diferente. Almoço é quando eu preciso sair para almoçar dia de semana. Tem um mercado compartilhado. Gente, eu tenho só em alimentação, eu tenho umas 10 categorias. Tem padaria. Gente, você não tem noção. Mas assim, esse é o meu jeito de me organizar, não necessariamente necessidade. Às vezes eu até acho assim, que eu exagero um pouquinho, assim, que sou um pouquinho chata. Mas é porque eu vim dessa área financeira, então lá na contabilidade tinha balanço patrimonial, as categorias, então eu já puxo desse lado, assim, que é da área financeira, vai me entender um pouco. Mas às vezes pode dividir só em supérfluo e não supérfluo. Tá tudo bem. A questão é o quê, Bárbara? Dar o primeiro passo. Comece hoje. Você do futuro vai o quê? Nossa, Agradecer o passado. vai agradecer. Isso que a Caro traz, a gente já entra no tópico de identificar, buscar estratégias para solucionar as causas que te levou ao endividamento, né? Então, com certeza, assim, top A é o autoconhecimento, buscar como que é o dinheiro, quais as armadilhas, né, que você está indo e você reconhece, admite, isso que é um ponto fraco que você tem. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é justamente identificar esses gaps que você tem. E tá tudo bem admitir que você tem uma relação difícil. Esse é o primeiro passo e é o passo mais porque é o primeiro, né? Que você de fato vai virar a chavinha, vai entender que você precisa mudar a rota, porque não adianta querer resultados diferentes se você não faz nada para mudar esses resultados. Então, por que você acha que lá na frente vai ser diferente do que está sendo hoje se você não mudar? Então, não vai mudar. Você precisa ter esse autoconhecimento, essa análise, buscar as brechas na sua relação. Às vezes é até algum trauma de infância, algumas questões que você não pôde viver lá no passado e que agora você quer proporcionar a você e a sua família, mas tudo que é demais prejudica. Então pode acabar tendo resultado ao contrário do que de fato você deseja. Com certeza, você fazendo essa análise, você já tem muita bagagem, mas eu falo muita mesmo, porque eu já passei por essa fase de organizar, a Carol também, todo mundo. Você identificando a sua relação, você já tem muita bagagem para construir um orçamento, definir metas. Como a Carol falou, para você pode funcionar mensal, anual, por semana. Então você começa a identificar como que é a sua relação com o dinheiro, como que você responde a ele e como que a sua renda e as suas atividades, todo o seu dinheiro, como que ele pode responder às suas metas. Inclusive, se você não usa a plataforma da Organize, a gente tem tanto a web também como aplicativo. Lá na plataforma web, a gente tem a ferramenta de metas, né, Carol? Você consegue estipular um valor que você precisa. Quero fazer uma viagem em família. Ó, Carol, quer ir para o parque aquático. Talvez não role esse ano, mas pode acontecer ano que vem. Ela já pode estipular uma meta de gasto para isso e definir lá na ferramenta da Organize, pela plataforma web. E semana a semana, ou mês a mês, a cada 3 meses, de acordo com o fluxo que funciona para ela, consegue acompanhar. Porque ela fez uma autoanálise. Ela identificou quais os momentos que funcionam ali para ela, o valor que ela consegue enxugar ali por mês. Ela não vai todo final de semana naquele restaurante chique. Então, aquele valor, se está sobrando, quem sabe colocar ele, remanejar para uma caixinha, sabe? Para fazer uma reserva ali, já para um objetivo. Eu, por exemplo, eu tenho uma reserva lá no meu perfil da Organize, eu tenho lá viagem, aniversário de casamento.
Não é reserva de emergência, não é caixinha nem nada. Mas a gente já tem uma caixinha para isso, a gente já tem uma reserva para isso. Uma viagem específica. Nossa, mas você pagou à vista? Eu estava pagando essa parcela antes de ter. Antes de passar o cartão, eu já estava guardando ali o valorzinho. Então, isso é identificar suas metas, sua relação com o dinheiro, definir um orçamento para que possa se adequar dentro disso e buscar constantemente a mudança de hábito, porque, gente, de verdade, não é fácil. Não é fácil, não é confortável você dizer não para você mesmo, para suas vontades ali na hora. Nossa, eu queria tanto pedir um delivery agora. Cara, mas isso não tá nos meus planos. Ah, deixa eu pedir só hoje. Semana que vem eu não peço. Mas aí na semana que vem você vai querer pedir de novo. Ah, mas não deu nada, né? Eu pego um baratinho, não tem problema. Isso vai virando uma bola de neve, porque você vai estar cedendo. Isso acontece com todo mundo. Se acontecer com você, é a coisa mais normal do mundo. Não desista da sua organização financeira, porque você teve que dar um passo para trás, recomeçar. Tudo bem, acontece. E falando de recomeçar, o episódio da semana que vem aqui no Organize Cash é com um usuário, gente, um organizado, que está com a gente desde 2016. É o quê? Quase 8 anos de relação com a Organize. E ele já zerou. Gente, a gente está falando de um heavy user mesmo. Mesmo, assim. Ele respira organiza. Você pensa, nossa, essa pessoa sempre foi organizada, né? Essa pessoa não tem um defeito no orçamento dela. E ela precisou zerar 3 vezes. É um papo super legal. Semana que vem vai estar disponível no YouTube, no Spotify, aqui para onde você está consumindo nosso conteúdo. É um papo muito massa e ele vai falar justamente sobre isso, de que já aconteceu na rotina dele, né, na trajetória dele de organizado, de ter que começar, recomeçar algumas vezes. E tá tudo bem. Cara, eu acho que a gente já resumiu muito, assim, identificar sua relação, montar seu orçamento e a busca pela mudança de hábito é até diária, né, cara? Não dá pra falar que é só constante. Todo dia a gente precisa quebrar hábitos na nossa rotina, porque a gente não quer admitir, mas a gente sabe que tem um resultado negativo, né? Que prejudica o nosso dia a dia. É, não, exatamente, assim, eu sempre falo, assim, que não tem como a gente falar de finanças sem a gente falar de hábitos. Está ligado um com o outro, assim. E às vezes a gente pensa, tipo, a questão da dieta, academia, esses hábitos que a gente não consegue criar, nossa vida financeira é igual. E no momento que a gente consegue colocar no trilho, gente, é tão gostoso. E a gente pensa assim, gente, por que que eu demorei tanto pra isso? Mas é isso, né, Bah? Já deixou o gostinho aqui do nosso próximo episódio. Tenho certeza que vocês vão adorar. Eu sempre brinco assim, que ele é nosso heavy user. Falou de organizado, eu falo o nome dele, não vou falar o nome, deixar o gostinho aqui pra vocês. Mas é isso, galera. Assim, a gente fica por aqui. Agradecer todo mundo que esteve com a gente até aqui. Se você gostou, compartilha, curta, comente aqui pra gente. E é isso. Até a próxima, pessoal. Obrigada para você que a gente acompanha até aqui. Um grande beijo e até o próximo episódio. Tchau! Tchau, pessoal.